Shalom, 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 amados. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Por cada um de vocês que estão aqui presentes nessa manhã de hoje. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo aí direitinho. Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu tirar aqui o som. Tudo bem. Tá todo mundo me ouvindo aí? Pode dizer alguma coisa aí? Ok, né? Estou Já disse que aqui. tá. iPhone de Eu Cleide também. está tentando entrar aqui, não está conseguindo. Marilda já chegou também. Nira também já está aí. Marilda, seja bem-vinda. Aí está chegando agora. Acho que Cleide não conseguiu. Porque tem que ter uma internetzinha mais ou menos para poder estar entrando, né? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Quem está me ouvindo aí vai dizer Ok. amém. Amém. Deixa eu ver aqui mais o que. Deixa aí. Para iniciar o vídeo. Quem não quiser iniciar o vídeo, tudo bem, não tem problema, mas se você puder o vídeo para eu olhar para sua bela face, eu vou caiu ficar aqui, grato. Gira, seja bem-vinda. Amém. Léa, deixa eu ver quem mais. Está faltando um bocado de gente. A Jaqueline Pereira está chegando aqui agora. Ô, Glória, quem pegou ainda o clipe? Deu para pegar? Ouviu bem o clipe? Peguei. Ouviram o clipe? Uhum. Amém? Tá todo mundo me ouvindo? Quem tá me ouvindo faz assim, ó. Amém. Tá ouvindo? Beleza. Amém. Então, ótimo. Gente, essa aula hoje é uma aula muito boa, né? Não sei se vocês estão acompanhando com o livro. Quem tem o livro, tá ok. Alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Quem tiver com o áudio aberto que feche, né, o áudio aí. Né, por favor, coloque aí para a gente estar só. Às vezes o áudio da casa interfere. Então é bom remover o áudio. Porque aí impede de... Não, o seu está fechado, Nira. O seu está fechado. Deixa eu ver, só tinha um aberto, mas tudo bem. Quem não quiser aparecer com a câmera, tudo bem, não tem problema. Mas eu gostaria de ver todo mundo. Mas se não dá, paciência. Isso aí. Isso. Cadê para dar tchauzinho? Marilda, cadê seu tchauzinho? Jaque, também quero ver seu tchauzinho aí. Né? Lira, todo mundo, para a gente estar presente. Eu estou ouvindo, pastor, é porque eu estou fazendo meu café, mas eu estou prestando atenção. Dando continuidade. Gente, hoje a aula é muito boa. É uma aula que fala sobre o fundamento firme. Né? Que é o nosso fundamento, aonde nós nos baseamos, aonde nós iniciamos. Ó, o Wendel chegando. Ô, glória a Deus! Aleluia! Hoje eu liguei para ele vir. Gabi hoje não está presente, porque ela disse que está sem internet. Mas está gravando. Gente, é o seguinte, eu estou gravando essas aulas. Olá, pronto. A Rafael ali, ó. E essas aulas, e a gente está... Diga, Rafa! E a gente vai estar disponibilizando depois no YouTube para as pessoas que não curtem, como o Gabi hoje, que está sem internet. O ideal é que esteja aqui. Isso eu não estou estimulando ninguém a não participar. Eu estou somente que numa dificuldade técnica, tá zoado, é? O que é? Tá ruim minha voz? Fala aí, pode falar. Não? Desligar, alguém está com o áudio ligado, aberto? Não é? Tenho, de Marilda. Fecha seu áudio aí, Marilda. Fecha o áudio. Isso. Pronto, muito bem. Beleza. Então, eu não é para estimular você a não participar, mas simplesmente entender algumas deficiências, como é o caso de Gabi hoje, que ela está sem internet. Então, eu liguei para ela e disse, pastor, eu estou sem internet em casa. Eu digo, então eu vou gravar e vou disponibilizar para você. Certo? Tá bom? Mas se você quiser visitar de novo, eu vou liberar o link lá dentro do grupo da capacitação de estilo. Você pode assistir novamente. Essa lição vai ser muito boa. Né? E eu sei que pouca gente, quase ninguém deve ter estudado ela. Né? Um bate-papo aqui, tem uma conversa. Certo, Jaque. Certo? Eu vou compartilhar a tela aqui, já vai começar com o compartilhamento de tela e já vamos logo responder. Então é o seguinte, vocês vão escrever a resposta no chat, tá certo? No chat, do ladinho. Tem 3 pontinhos
3 pontinhos no celular. Nesses 3 pontinhos tem o chat. Se você não quiser responder no chat, tiver com dificuldade, você abre o áudio e responde. Pá! Depois fecha o áudio de novo. Tá certo? Entenderam? E se não quiser responder, tiver alguma dificuldade, não vai ter nenhum problema. O importante é que participe. Mas é bom que pelo menos 1 ou 2 pessoas estejam respondendo. Certo? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui eu sei que vai ser meio que no conhecimento, não vai ser que vocês não leram, mas nós vamos estar aqui fazendo esse bate-papo. Vamos abrir em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Então, vamos ver. O que é que diz o texto aí? O texto diz assim, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz: E lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando ele fala assim, eu lhe digo que tu és Pedro, certo? O que é que Jesus, pode responder à vontade aí que você pensar, o que é que Jesus, na sua opinião, está querendo dizer? Abre aí o áudio e responde. Eu não estou vendo vocês, eu estou com tela compartilhada. Ninguém diz, né? Tudo bem. Pedro, quando Jesus disse que ele é Pedro, observe que antes Jesus chama ele de Simão. Simão. Quando chama ele de Simão, e agora está chamando de Pedro, certo? E Jesus chama ele de Pedro, certo? Ele está dizendo assim, ó, tu és uma pedra. A partir de agora você é uma pedra. Aí Jesus fala assim, ó, e sobre esta pedra, de quem é que ele está falando? Ele está falando dele. Ó, ele, não sobre Pedro, mas sobre ele edificarei a minha igreja. E aí ele conclui dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso é uma palavra profética, onde Jesus diz que absolutamente nada vai prevalecer contra a igreja. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. O primeiro ponto do estudo de hoje. Vamos agora para o segundo ponto do estudo de hoje, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz assim: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário do Senhor. Neles vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né? Vou interromper um pouquinho esse compartilhamento aqui. O que é que a palavra está nos dizendo? O que é que a Bíblia está nos ensinando? Certo? A Bíblia está nos ensinando que Jesus ele foi a primeira pedra na qual foi construída a igreja, edificada a igreja. Então, Jesus é uma pessoa. Isso desmistifica um ensino errado
que se tinha no passado, Zumira chegando, né? Isso desmistifica o ensino errado de que se tinha no passado, de lá de Mateus 16, 18, quando Jesus fala que Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra, de que a igreja estava se formando, sendo desenhada, sendo formada, edificada a partir de Pedro. Né? Porque aqui Paulo ele corrige isso. Quando ele diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ou seja, o fundamento que implantou no mundo foram os apóstolos e profetas. Foram eles que pregaram Jesus. A gente sabe disso. Por quê? Porque toda a Bíblia foi escrita pelos apóstolos. A Bíblia não foi escrita por Jesus, pessoalmente. Jesus fez os atos e os apóstolos testemunharam, relataram os atos. Tanto que tem os atos dos apóstolos que não são de Jesus e os evangelhos de Jesus segundo os apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, no caso, transcrevendo o ensino que ele recebeu de Paulo. Certo? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele ensina com clareza, ele corrige, na verdade, esse entendimento com clareza, dizendo o seguinte, olha, nós vamos, a partir de Jesus, edificar a igreja. Então, você é o edificador da igreja. Cada um de nós somos esses edificadores da igreja. Cada um de nós. A partir de nós, a igreja é edificada. A partir de cada um dos discípulos de Jesus, lembrar disso, né? Cada um dos discípulos de Jesus, a igreja é edificada. A igreja, mais uma vez, afirmando, confirmando esse ensino, a igreja não é um prédio. Hoje aqui está acontecendo uma igreja online. A igreja online. Hoje aqui estamos com igreja pela internet, separados fisicamente, mas juntos em corpo espiritual, em espírito, o mesmo fundamento. Então, a igreja ela precisa ter esse entendimento precisa ser claro na mentalidade da igreja. Vamos voltar para o compartilhamento. Aqui, compartilhamento. Vamos para o terceiro. São vários pontos aqui antes da gente entrar. Eu queria participação, gente. Vamos lá. Diz aqui Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Diz assim. E feliz... 27, perdão, desculpa. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos lá, vou voltar para cá para a gente, mais uma vez, falar sobre esse texto. Gente, olha, durante muito tempo, eu cresci ouvindo na igreja uma coisa, que não há mais preço a pagar, que Jesus já pagou todo o preço, certo? A gente tem que saber diferenciar isso aí, porque senão a gente entra num erro tremendo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de uma outra denominação, que não é a nossa. É uma denominação histórica também, mas eles não são batistas, não são divisão celular, mas são protestantes, inclusive. E esse rapaz, ele tinha uma vida assim, ele já tinha casado 3 vezes. Casado, separado. De vez em quando gostava de sentar e tomar uma cervejinha, certo? E nessa época ele estava casado com uma parente minha e hoje já não está mais. Já não está mais. E esse rapaz, a gente conversava e ele acredita, até hoje, ele acredita assim, que pelo fato dele ser escolhido, certo? Escolhido, então ele podia viver a vida que bem entendesse. Porque ele já era escolhido. E que Jesus pagou o preço por ele e acabou e ele não precisava fazer. Oi, Cleide, seja bem-vinda, minha amada. Mas nada. Consegui. Eu acredito também, irmãos, que acabaram os sacrifícios anuais
para a remissão dos pecados. É o que a Bíblia diz. Mas olha só o que Jesus diz aqui, ó, no verso, nesse texto que a gente leu. Tá? Deixa eu voltar aqui, estou atrapalhado. Na verdade, eu não abri o texto, eu vou ler. Diz assim, ó, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Será que existe... Aí Jesus está dizendo que não existe um preço a pagar para ser discípulo de Jesus? Você não tem que pagar um preço para ser salvo. Não tem. Jesus foi quem pagou o preço para ser salvo. Mas a vida de um servo de Deus, a vida de um crente, ele não é uma vida igual a de uma pessoa do mundo. A gente não pode botar isso na cabeça, que o crente, não é que ele não pode, ele pode todas as coisas, ele tem que lembrar disso. Eu posso, mas eu devo ou não devo? Você está entendendo? A questão do potencial, do poder, está para todo mundo. Agora, eu devo. A sua limitação é essa. A sua limitação é o valor estabelecido na tua vida que você vai definir como o padrão moral, o padrão espiritual, o padrão de valores que você vai exercer sobre a tua vida. Então, eu estava aqui em Lucas 14, 27, eu falava sobre essa questão do preço, né? Sobre essa questão do preço. Por que a gente tem que saber diferenciar quais são os preços que nós não pagamos e quais são os preços que nós pagamos, que precisamos pagar, certo? A primeira mensagem do Evangelho é arrependei-vos, ou seja, mudar a mentalidade. A primeira de todas é essa. Então, se a primeira mensagem do Evangelho é mudar a mentalidade, a primeira mensagem do Evangelho vai estar relacionada à renúncia, certo? Ou seja, você vai renunciar à forma de pensar anterior a partir de agora. Já começa por aí, certo? Então, o que é que João Batista, depois Jesus nos ensina e depois os discípulos? Certo? Que a nossa forma de pensar anterior a conhecê-los, ela deve ser deixada para trás. Deixada para trás. E aí, queridos, vem uma grande dor da maior parte dos crentes, certo? Principalmente os mais novos. Aqueles que já têm muitos anos de evangelho já conseguiram calejar essas áreas. Outros perduram durante a vida toda, guardando situações em suas vidas, certo? Que eles acham que é simplesmente normal pelo fato de ter sido normal a vida toda. Pelo fato de ter sido normal a vida toda, né? Então, essa normalidade é um perigo. Toda normalidade é um perigo, porque a normalidade faz com que a gente ache que o que é errado é normal, que o que precisa ser mudado é normal, que o que precisa ser removido é normal, certo? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que tem um preço a pagar. Por que preço? Porque a palavra é preço, porque a renúncia, ela pressupõe sacrifício. Ela pressupõe que a gente abra mão de coisas que nos agradam. Coisas que nos agradam. E isso aqui é um grande perigo. Por quê? Se a gente acha que nos agrada, Deus vai gostar de tudo que eu gosto. E essa não é uma verdade. Isso é um engano, certo? Isso é um engano. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a superar, a vencer, justamente através dessa mudança de atitude, dessa mudança de comportamento, dessa mudança de mentalidade, e disso que em Lucas 14, 27, Jesus chama de cruz, né? Crucificar, matar. Crucificar significa matar. Crucificar significa eliminar, remover, destruir, retirar de nossa vida, né? Então, esse é o entendimento mais claro de Lucas 14, 27. Vamos agora aqui para uma nova... Deixa eu ver se está dentro da ordem aqui. Na verdade, era para eu ter lido 1 João 21, 15... Não, aí tá certo, desculpa, página 2. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 16. Por que é importante essa mortificação em nossas vidas? Esse preço? Qual o significado? Qual o impacto que isso tem? O impacto de nossa vida ser
uma vida que testemunha o Senhor. Versículo 14 de Romanos diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Pastor, Oi. perdoe, Nira não está ouvindo. Aí deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é lá, ela tem que liberar o áudio do celular dela. Aí é o seguinte, ó, no celular dela, no ladinho esquerdo, no cantinho esquerdo, certo? Aí eu tenho que ligar para ela. Alguém tem que ligar, se for possível, ou ligar ou falar no Zap. Deixa eu ver aqui. Se você pode fazer o seguinte, no seu celular, aí no ladinho esquerdo, no cantinho esquerdo, assim embaixo, tem um lugar onde você libera o áudio. Você printa a tela, bota uma setinha e manda para ela. Certo? Onde tem liberar o áudio do computador. Deixa eu mostrar aqui no meu. Deixa eu entrar nessa reunião aqui, só para mostrar. Zubira também não ouviu por causa disso. Que na hora que a gente entra, a gente tem que fazer isso. Quem já está acostumado, né? Não tem problema. Também eu tô. Deixa eu ver aqui. Eu vou te mostrar aqui. Peça a Nira para olhar para aqui. Ela está pedindo ajuda a alguém lá, Nira. Não sei se é o filho. É. Deixa eu mostrar aqui. Vou entrar mais um aqui, viu? Olha, aí sou eu, viu? Estou entrando com o celular. Talvez a minha voz dobre, mas vocês vão entender. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. Ó. Ó, clica aqui, ó. Ó, chama a Nira aí. Aqui, ó, Davi. Ó, Davi. Tá vendo? Para liberar o áudio dela. Aqui, ó, Nira. Tá vendo aqui, ó? Ó, no seu celular e clica aqui, ó. Pronto. Clicou. Tá vendo? Aí libera o áudio. Liberou depois. Ela vai... Bom, vamos lá. Conseguiu? Eita, deixa eu sair da reunião aqui. Não sei se ela vai conseguir, meu Deus. Não sei, vamos lá. Bom, então, vamos lá para ler o texto. Romanos capítulo 1, versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Imagine, pressuponhamos que não há uma mudança de vida no momento em que a gente vai se aprofundando na palavra. Porque, assim, a gente não pode exigir de uma pessoa que ela seja transformada, e a gente vai ver isso em Pedro daqui a pouco, da noite para o dia. Existem milagres que acontecem, mas existem pessoas que têm outro tempo, certo? Por exemplo, eu, quando entrei na igreja, quando me converti definitivamente, por milagre, mas eu digo que foi por milagre, porque é impossível o que aconteceu comigo, com pessoas, normalmente, se não for por uma ação de Deus. Eu parei de beber e de fumar, mas foi automático. Eu nunca vi ninguém acontecer isso. Eu vejo até os médicos, eles ensinam você a ir paulatinamente, ensinando, aquela coisa toda, certo? Mas dessa forma aconteceu comigo, certo? Um milagre. Mas não é o normal. Certo? O que é o normal? O normal é as pessoas irem se libertando paulatinamente no processo e crescendo. Chegar até esse ponto de ter um ensino como esse, entender um ensino como esse, por exemplo, não é para qualquer pessoa. Por isso que a pessoa, para chegar aqui na capacitação de destino, ela tem que passar por algumas etapas. Né? Ela tem que passar por algum conhecimento, ela tem que ser exposta a algumas informações, ela tem que ter tido alguma experiência. Por quê? Eu dizer aqui para você agora, você precisa abrir mão de muita coisa na tua vida, de cara, assim, certo? Não vai ser para qualquer pessoa. Muita gente vai dizer, eu não penso assim, eu discordo, até porque não conhecem a palavra, não conhecem o poder transformador da palavra, e isso vai acontecendo com o tempo,
com o tempo vai trazendo para a gente esse convencimento, que é uma ação do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, a cada dia, vai nos mostrando isso. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre essa vergonha, não tenho vergonha, o Wendel chegando, certo? Não tenho vergonha, justamente não me vergonho, justamente por isso, porque ele já está no nível de maturidade, de conhecimento, de que ele não tem mais por que não falar de Jesus para todo mundo. Mas se você pegar pessoas novas convertidas, até esse processo para elas é difícil. No caso, se não for por meio da ação do Espírito Santo. Você veja aqui, ó, vamos ler aqui agora o próximo trecho, que é o trecho onde está em João 21, de 15 a 17. Olha só. João 21, de 15 a 17. João 21, de 15 a 17. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Nada da gente, não. Então, diz assim, vamos ler. Tá assim o texto. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide de minhas ovelhas. Observe. Dentro desse raciocínio, como o apóstolo Pedro, ele foi confrontado por Jesus. Eu não vou entrar na assertiva das 3 vezes para quebrar as três negações, né? Que ele negou 3 vezes. Não. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, libere seu áudio para crente. O áudio de crente não está liberado. Né? Esqueci agora. Né? Então, o que acontece? Aquilo que Jesus estava chamando, ele foi para uma responsabilidade. E teve um momento que a Bíblia diz que Pedro ficou magoado. Alguém aqui gosta de ser magoado? Algum som aí está ligado? Deixa que eu desativo aqui. Pronto. Né? Então, ninguém gosta de ser magoado. Ninguém gosta de ser magoado. Certo? Ninguém gosta de ser, de sofrer algum tipo de ofensa. A palavra magoado está relacionada com ofensa. Pode-se dizer que Pedro foi como se sentisse ofendido por Jesus nesse texto. E a palavra seguinte, estou tentando aqui, mas não está indo. Alguém está com o microfone ligado, está zoada de prato. Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. Por aqui, não estou conseguindo. Deixa eu desativar de todo mundo aqui. Pronto, agora desativei de todo mundo. Beleza. Então, o que o apóstolo Pedro se chateou. O versículo 18 tem a chave dessa interpretação, a chave do que, de fato, Jesus acaba mostrando para Pedro ali naquela hora. Olha só, olha o que diz aqui. Ó. Verso 18. Digo-lhe que quando era mais jovem, essa palavra aqui está mais jovem, mas tem trechos que diz quando eras menino, vestia-se e ia para onde queria. Olha aí, para onde queria. Mas, quando for velho, estenderás a mão para outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que Jesus está dizendo aí para Pedro? Olha, quando você era menino, você fazia o que você queria. Mas depois que você amadurece, já não é mais assim. Já não funciona mais desse jeito. Certo? Você vai precisar olhar para quem está na sua frente
ou seja, mais velho, Jesus está querendo dizer isso. Gente, entendeu o seguinte, que a tradução da Bíblia, ela não é uma fala literal, como a gente pensa. A tradução da Bíblia, ela é uma fala de entendimento. Então, mais velho é mais experiente, mas o sentido grego da palavra é mais na frente, mais adiantado, mais experiente, que pode te ensinar. Ou seja, ele está falando aí de discipulado. Discipulado, certo? Alguém que vai te ensinar o caminho, que vai te dizer o que é. Como você pode seguir alguém? A gente vai voltar para Lucas 14, 27, quando Jesus disse, olha, toma a sua cruz e me siga. Entendeu? Então, Pedro, o que Jesus está dizendo para Pedro aqui agora é isso. Olha, você não vai mais fazer o que você quer. Você vai fazer agora o que eu te orientar a fazer. O que Deus te orientar a fazer. Como vai ser feito isso? Pela ação do Espírito Santo. E o verso 19 é uma pancada na nossa cabeça. Porque o verso 19 diz assim, ó, e Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí ele diz assim, ó, então lhe disse, siga-me. Ou seja, Jesus aí diz agora, me siga. Olha, queridos, isso é profundo, porque Jesus fala aqui em Pedro apacentar as ovelhas dele, e depois fala em morrer por essas ovelhas. Se lembra lá de João 10:10, que o bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas. Certo? E Jesus aqui está dizendo o seguinte, que Pedro iria morrer por causa das ovelhas de Jesus. O que significa que Pedro é um auxiliar do pastoreio de Jesus. É específico de Pedro? Não. Essa palavra é uma palavra que se estende para cada um de nós. Certo? Então, o que é que Jesus quer? Jesus, em primeiro lugar, ele quer que nós amemos as suas ovelhas. As ovelhas dele. Quem são as ovelhas dele? Somos nós. Cada um de nós. Cada um dos filhos de Deus são as ovelhas do Senhor. Jesus quer que nós amemos e que cuidemos dela. Então, um conceito teológico muito difundido dentro das igrejas, mas que é pouco praticado, é o do sacerdócio universal. O sacerdócio universal é o acesso a Deus, disponível para todos. Mas o sacerdócio universal também é o exercício do cuidado pastoral que cada um deve exercer. Por exemplo, Né é a pastora da igreja dela, na casa dela, Cleide é a pastora na casa dela, Deise é a pastora na casa dela. Por que somos os pastores? Porque nós cuidamos das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, que são amados de Jesus. É para qualquer um? É para qualquer um. Mas todo mundo já chegou lá? Não. Nem todo mundo já chegou lá. Existe um momento onde você passa pelas etapas e você vai chegar até o momento da maturidade. É isso que Jesus falou aqui. Você acha que Pedro estava maduro quando Jesus falou com ele lá em Mateus 16, como a gente leu? Não, Pedro não estava pronto. Tanto não estava pronto que Pedro negou 3 vezes. Tanto não estava pronto que Pedro saiu metendo a espada em todo mundo lá, cortando a orelha do Malco, quando Jesus deveria ir para a cruz. Tanto não estava pronto, certo? Que Pedro, ele tinha algumas ações de Pedro que Jesus precisou repreender Satanás na vida dele. 2 vezes Jesus repreendeu Satanás na vida de Pedro. Então, amados, existe um momento certo para cada etapa da nossa vida cristã. Mas a gente tem que entender que a passagem para esse momento exige uma ação de renúncia da nossa vida, de coisas que são desnecessárias, né? Que não podem mais estar presentes, certo? Uma dessas coisas é compreender que Deus tem uma visão para a gente e que para a gente absorver essa visão de Deus para a gente precisa se fixar na Bíblia. Se fixar na Bíblia. Por quê? Porque fé é uma coisa que se forma por ouvir. Lembre o seguinte, fé se forma por ouvir. Se você... Eu tenho uns amigas, na verdade, que elas
se engendraram dentro dos vídeos da internet. Gente, a internet ela é muito boa, mas ela é muito perigosa. Então, você precisa ter capacidade de filtragem. De filtrar. Você tem que saber filtrar, né, aquilo que é internet, aquilo que é bom ensino, aquilo que não é um bom ensino. Aquilo que pode ser acrescentado em sua vida com aquilo que não pode ser acrescentado da sua vida. E ontem ela falou uma coisa para mim assim, interessante, que ela disse que ela estava muito espiritual agora, ela estava muito espiritualizada. A esposa de um pastor, inclusive. E eu digo, mas qual é esse entendimento disso? Senão, não adianta conversar sobre coisas materiais, porque hoje eu estou muito espiritualizada. Está me ouvindo, não? Abaixo? Melhorou? Melhorou? Melhorou agora? Tá bom? Né? Está dizendo que tá bom. Né? Está dizendo que tá bom. Cleide está dizendo que tá bom. Bota um fone. Fone, talvez melhore. Né? O celular é muito baixo, por isso que eu gosto de ouvir de PC. Então, aí eu falei, olha, o mundo físico não existe sem o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele está sempre se refletindo no físico. Certa feita, o apóstolo Paulo estava pregando para os Tessalonicenses, e aí ele percebeu lá que no meio dos Tessalonicenses, ele falava da volta de Jesus, muita gente começou a parar de trabalhar, não fazer mais nada. E quando perguntaram, estou esperando Jesus voltar, estou esperando Jesus voltar, estou esperando Jesus voltar. Aí Paulo deu uma cacetada. Só que você está esperando Jesus voltar, você vai voltar com fome. Porque se você quiser comer, então trabalhe. Certo? Você está entendendo? Então, está lá na Bíblia. Isso aqui é um ampliar o entendimento. Mas foi o que Paulo falou. Porque nossa vida, a vida material, ela não pode parar por causa do espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, mas nós temos que também estar aqui lidando com a vida material. Certo? Continuamos a ter nossos filhos, vocês continuam a ter seus parentes, vocês continuam a ter a sua vida normal, caminhando todos os dias. Eu preciso sustentar minha família, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso dar educação ao meu filho. Daí que eu acredito que Jesus está por vir, ele pode vir até hoje, agora, certo? Mas e se ele não vier? Porque a Bíblia não diz que hora ele vai vir, que hora ele vai chegar. Como é que eu fico? Como é que fica meu filho? Como é que fica a educação deles? Como é que fica o futuro deles? E se não vier daqui a 100 anos? O tempo tudo indica, pastor. Eu sei, amado. Eu sei, eu acredito nisso. Eu prego também que a gente tem que estar vigiando, mas a gente tem que estar vigiando e trabalhando e cuidando das coisas da nossa família, da nossa casa, da nossa vida material. E pregando. Quando eu tinha uma mensagenzinha que eu ainda vou falar daqui a pouco, que mostra, que conta a história de Policarpo. Falei, eu vou falar logo sobre Policarpo. Alguém aqui já ouviu falar em Policarpo? Policarpo. Quem já ouviu falar em Policarpo? Faz assim. Quem já ouviu falar em Policarpo? Não? Então responde aí no chat. Certo? Não ouviram falar em Policarpo? Não. Pois é, Policarpo ele foi discípulo e posterior à época dos apóstolos. Se não me engano, ele até conviveu com alguns apóstolos. Não conviveu, sim. Foi isso mesmo. E Policarpo, ele era aquele crente fiel. Ele era um crente fiel mesmo. E com 80 e tantos anos de idade, já com 80 e tantos anos de idade, no auge da perseguição, ele foi preso. Ele foi preso. Mas na noite anterior a ele ser preso, ele teve um sonho. Certo? Ele teve um sonho. E naquele sonho, ele viu seu travesseiro incendiando, tocando fogo. E aí ele foi preso. E quando ele foi colocado diante do julgador, porque uma das sentenças que eram dadas naquela época para os cristãos é que eles eram ateus. Olha só, os crentes eram ateus. Sabe por quê? Porque não acreditavam nos deuses humanos. Então, eles eram ateus. Certo? Então, eles eram tratados como ateus. Aí,
ele foi preso, e aí, quando ele foi preso, o inquiridor dele pediu para ele negar Jesus. Ele negar a fé dele em Jesus. Ele disse, não, eu não nego minha fé em Jesus. Em 86 anos de vida, eu nunca neguei ao Senhor, por que agora eu vou negar? E aí, pronto. Nessa, o bispo, né? O bispo não, o inquiridor, disse olha, você, eu ia mandar e entregar você para as feras. Mas só por causa da sua teimosia, eu vou queimar você vivo. Olha o sonho que ele teve na noite anterior. Você lembra que ele sonhou com o quê? Com o travesseiro incendiando. Certo? Aquela dali era a morte dele. Certo? O que isso representa em nossas vidas, irmãos? Que o nosso amor por Jesus, ele deve estar em primeiro lugar de tudo. Olha, o nosso amor por Jesus, certo? Tem que estar antes dos nossos filhos. O nosso amor por Jesus tem que estar antes da igreja. Antes da igreja. O nosso amor por Jesus tem que estar antes do nosso esposo, antes da nossa esposa, antes de tudo. O nosso amor por Jesus vai ser o primeiro lugar de tudo. Por quê? Porque ele é a base, o fundamento de tudo. O fundamento é ele. O fundamento está nele. Certo? Se eu começar, um pastor da minha igreja, se eu começar a pregar a heresia, você não tem que ficar comigo. Entendeu? A fidelidade é a Jesus. Não tem. Nossa fidelidade tem que ser, em primeiro lugar, a Jesus. O nosso amor tem que ser, em primeiro lugar, a Jesus. 10 minutos para acabar essa reunião, tem outra para começar logo depois. Se bem que já está terminando, eu acho que dá para terminar aqui. Certo? Então, amados, a gente tem que ter essa consciência. Essa consciência. Se a gente tem que ter um preço a pagar, esse preço não é por nós, mas o preço por amor a Jesus. O preço que a gente tem a pagar de abrir mão, de renúncia, o preço que a gente tem que pagar de tirar as coisas que desagradam a Deus, lembrar disso, é porque nós amamos a Jesus. Agora, isso é um estágio de maturidade na nossa vida e a gente tem que ter capacidade de entender o estágio de cada um e o nosso estágio. E também saber a hora de mudar de estágio. Porque, às vezes, a gente tem gente que fica com o complexo de Peter Pan. O complexo de Peter Pan é aquele complexo que você fica a vida toda como criança. Não quer amadurecer. É aquelas pessoas que não conseguem mudar de patamar na vida de jeito nenhum. Não querem assumir responsabilidades de jeito nenhum. Maturidade é responsabilidade. E a primeira responsabilidade de todo crente é de ser testemunha do Senhor. Você é uma testemunha do Senhor, eu sou uma testemunha do Senhor. Cada um de nós é uma testemunha do Senhor. Então, essa é a clareza, né, do entendimento que a gente deve ter. Vamos voltar aqui para a gente concluir, certo? Bom, esse Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo ele mostra uma coisa. 4,19, diz assim: meus filhos novamente estão sofrendo com dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. Essa aqui é o posicionamento do discipulador, daquele que ele sofre pelo discípulo, sofre dor de parto. Volta lá atrás, Jesus, para Pedro, apacenta minhas ovelhas, se lembra? Apacenta minhas ovelhas. Aí lá embaixo, o versículo 18, que Pedro não deveria ser mais guiado por ele mesmo, mas por alguém mais experiente. E versículo 19, quando diz isso, mostrando a morte com que ele glorificaria o Senhor. Paulo, quando está escrevendo aqui, ele está escrevendo da cadeia. Ele está escrevendo da prisão. Paulo pagou o preço pelo Evangelho. Pagou o preço por ele estar nessa missão, nesse chamado, certo? Hoje
hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais ser preso, pelo menos não aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo, talvez, certo? E outros lugares até morrer. Foi como eu disse, quando eu peguei o vidro do Policarpo, eu fiz um PowerPointzinho que caiu tudo. Quando caiu aqui o meu computador, saiu tudo, e eu não peguei de volta. Mas deixa eu ver aqui, ó, se eu mostrar aqui o slide. Pronto, deixa eu mostrar aqui o slide. Gente, se cair, eu vou mandar outro link. Tá certo? Que a gente não pode encerrar sem oração, não. Então, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Aqui. Passar aqui. Eu tinha feito um desenho, não está nem aqui, nem salvou. Esse daqui não salvou. Eu tinha colocado um homenzinho com um sonho, tocando com tudo, tocando fogo na cabeça dele, o travesseiro tocando fogo. E depois eu pedi para colocar, para ver se eu achava uma imagem, um desenho, né, de alguém queimando assim. Mas, irmãos, o que eu achei foram fotos horrorosas. Ao redor do mundo, ainda se queimam crentes vivos. Ainda se queimam crentes vivos. Certo? E a gente, às vezes, com uma certa de... sei lá, com uma certa letargia, sem querer pagar um preço para abandonar um vício, um hábito ruim, uma prática, um programa de televisão. Meu Deus, que vergonha eu saber esse ano que o Big Brother esse ano bateu recordes de audiência, saber que tinha um monte de crente, certo? Eu não estou acusando aqui ninguém, mas eu tenho certeza absoluta que tinha um monte de crente assistindo o Big Brother esse tempo. Não estou acusando ninguém aqui dentro, certo? Mas que tinha, irmãos. E até agora, quem viu a mensagem do pastor Hernanes na convenção, na pré-convenção do G12, que eu compartilhei com todo mundo, quando ele fala que os sites... Não foi ele que falou, não. Eu não sei se foi ele. Não, foi o pastor Laudio Jair. Pastor Laudio Jair Guerra, que falou que os sites de erotismo, de eróticos, eles aumentaram em mais de 50% a audiência e bateram todos os canais de televisão. Foram as coisas mais... Aí você diz, tem crente, não tem? Não sei. Mas isso, certo? Só é uma demonstração do que está gerando na mente de quem está assistindo. É a fé que está formando eles. Então, a fé verdadeira é a fé na palavra de Deus. Certo? Assistir outras coisas, eu posso, você pode. Mas você deve, é a pergunta que você tem que se responder. Você deve renunciar a isso? Eu acho que sim. Isso é a cruz. Isso é o preço que a gente tem que pagar. Está entendendo? O preço. Sabe, tem gente que me pergunta se acha que tomar uma cervejinha ou um vinho é pecado. Por favor, não se escandalize, não. Uma pessoa tomar uma cerveja no almoço ou um vinho no almoço, isso não é pecado. O que é pecado é a pessoa transformar isso no dia a dia. Transformar isso num hábito. Você deixar de investir dinheiro grandes, como muita gente investe, gasta dinheiro com essas coisas. Você está entendendo? Isso aqui eu estou conversando com pessoas maduras. Eu não bebo. Você sabe por que eu não bebo? Eu não bebo porque eu não posso beber. Até hoje eu fujo da aparência do mal. E a bebida é a aparência do mal. Ela não é o mal. Ela é o mal quando se transforma em vício na vida de uma pessoa. E como é que você evita isso? Não bebendo. Está entendendo? Entender a consciência que a gente tem que ter das coisas, uma mentalidade madura e formada
deve pensar assim, olha, isso daí não está me trazendo, ou pode me levar ao pecado, pode me levar a um erro, pode me levar à destruição de minha saúde, pode me levar à destruição de minha família. Então, irmãos, você vem me perguntar, tomar um copo de cerveja no almoço é pecado? Não, pecado. Tomar 2 copos é pecado? Você precisa. Tomar 3 copos é pecado? No almoço, eu digo, meu irmão, você já não vai almoçar. Porque a sua barriga vai estar cheia de cerveja. Você está entendendo como é que é? Você já começa a perceber como um abismo vai puxando outro abismo. Então, não é simplesmente dizer assim, ó, bebida é pecado. Não é isso. E nós crentes não temos essa sabedoria, esse entendimento. Você tem esse conhecimento. Certo? Então, queridos, uma pessoa madura, o que é que ela faz? Ela renuncia. Mas é todo mundo que está pronto para ouvir o que eu estou falando? Ou é todo mundo que está pronto para fazer o que eu fiz? Comigo foi milagre, beleza. Mas eu sei que tem outras pessoas que não. Eu cheguei no meu meio familiar, cheio de crentes, filhos de pastores, netos de pastores, parentes de pastores, e eu fui almoçar no restaurante, foi em outra cidade, até em Aracaju, lá com meus parentes lá. Sentado no restaurante, e aí, quando eu vi a mesa cheia de cerveja, olha, poxa, eu pensei que todo mundo aqui era crente. Mas uma cervejinha, eu digo, mas por que você está colocando essa cerveja aqui? Qual é o sentido que tem nisso? Está entendendo?